Olá, meu nome é Camille e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver lá atrás, está chovendo bastante. E a melhor coisa para se fazer no dia chuvoso, claramente, é ler um bom livro. E com isso, pessoal, eu acabei de terminar esse livro aqui, O Ano em que Trafiquei Mulheres. E eu gostaria de falar um pouco sobre ele para vocês. Para começar, esse aqui é um livro-reportagem. O livro-reportagem é quando é uma reportagem jornalística, só que ela é bem grande, ela é bem extensa, que acaba virando um livro. Isso aqui é o caso deles. Então, pessoal, esse título aqui já é um pouco... dá para entender o que vai se passar, né? O ano em que trafiquei mulheres. Mas antes de a gente começar a falar sobre o livro, eu quero começar falando um pouco para vocês sobre o jornalismo investigativo. Por que isso? Porque esse livro ele vai falar, basicamente, o principal foco dele é o jornalismo investigativo. Não é que tem isso no livro, mas é a base, certo? Então, o que é o jornalismo investigativo? É o ato de você, de um jornalista, né, de uma pessoa, desvendar uma coisa que até então estava oculta, estava escondida da sociedade, da população em geral. Sejam eles casos de corrupção, sejam uma fraude muito grande, enfim, tem inúmeros casos na história de jornalistas investigativos que descobriram grandes coisas. Um exemplo é o caso Watergate, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que acabou no presidente Nixon, ele acabou saindo deposto. Enfim, tem inúmeros outros casos. Também tem recentemente, saiu na Netflix, uma série chamada Desvendando Ana, que fala também sobre um caso que foi para jornalismo investigativo. Então, o jornalismo investigativo tem essa função de desvendar uma coisa que até então estava escondida. E é isso que vai acontecer nesse livro, pessoal. O ano que trafiquei mulheres. Primeiramente, eu acho que não vai ser muito fácil encontrar esse livro hoje em dia na internet. Eu sei que não tem ele online, para Kindle eu acho que não tem também. Eu encontrei ele no Sebo online também. Eu comprei ele, já estava seminovo, ele estava usado. Então eu creio que ele novo mesmo não é possível mais. Ele saiu acho que em 2003, se não me engano, tem mais ou menos 10 anos aí, um pouco menos. Porém, não acho mais ele novo, só em sebos online, em vendas que já estava usado. Mas não é muito difícil, se entrar no sebo online também, ele vai estar lá. Então, pessoal, primeiramente, o autor do livro, ele chama Antônio Salas. Porém, esse é um pseudônimo. Porque esse Antônio Salas, ele já fez vários livros investigativos e para ele conseguir entrar na organização da máfia, numa organização criminosa, ele tem que se disfarçar, ele tem que ser um infiltrado. Então, por isso que o nome verdadeiro dele nunca pode ser exposto, porque claramente ele já corre riscos de morte só por fazer isso sendo um infiltrado, não conhecendo a verdadeira identidade dele. Imagina se conhecesse. Então, Antônio Salas é um pseudônimo. Antes de fazer esse livro aqui, O Ano que Trafiquei Mulheres, ele fez um outro livro também bem famoso por aí, que é o Skinheads, Infiltrado na Skinhead, que seria uma organização neonazista. Ele passou um tempo infiltrado também e fez um livro. Esse aqui foi o segundo livro dele, O Ano que Trafiquei Mulheres. Então, qual a intenção desse livro? Ele descobre uma pista de um amigo dele, também jornalista, na Espanha. Esse livro vai se passar na Espanha, sobre o tráfico de mulheres, como era o mundo da prostituição na Espanha. Claramente envolve o mundo inteiro, só que na Espanha em geral. Então, sabendo dessa pista, ele fica interessado na questão e vai até a Espanha. Vai passar a maior parte do tempo em Valência. Então, ele vai até na Espanha, em Valência, e ele começa a planejar como que vai ser. Então, ele decide que ele vai se infiltrar na máfia de tráfico de mulheres, tráfico e prostituição de mulheres. Então, ele vai fingir ser um traficante de mulheres e ele vai entrar nesse meio para ver como que funciona e como que é esse mundo. Então, ao decorrer do livro, ele vai tendo cada uma dessas experiências com o mundo do tráfico. E aí, o primeiro contato dele é que ele faz uma entrevista com um homem, o nome dele é Roberto, que ele é de uma empresa chamada Anela. Essa empresa Anela, ela meio que protege as meninas que trabalham nos bordéis. Praticamente eles protegem os bordéis, mas na teoria falam que protege as meninas, o que é uma grande mentira, que o próprio autor descobre ao decorrer do livro. Então vai se desvendando a partir desses fatos. Aí ele consegue ter mais contatos e devagarinho ele vai entrando no mundo do crime e vendo como esse é um mundo extremamente cruel, extremamente repulsivo, nojento. É uma coisa assim, pessoal, ao decorrer do livro,
a gente fica até um pouco mal de saber os depoimentos, porque ele vai ter muitas conversas com as meninas que se prostituem nesses bordéis. E são mulheres de todo mundo, principalmente da Nigéria, que vem da África, tem muitas mulheres do Brasil também, da própria Espanha, da Rússia, Romênia, enfim, tem meninas do mundo inteiro. Então ele acaba tendo essa conversa com essas mulheres e elas falam pra ele a história de vida delas, e é terrível de triste. Então é um livro aí muito pesado, muitíssimo pesado mesmo, porque acaba sendo uma realidade. É tudo real, é tudo descrição do que aconteceu mesmo. Então, eu ainda esse aviso para quem tem ansiedade, tem algum gatilho, ele vai realmente ativar, porque é um livro aí que vai dar muito gatilho mental, que vai tratar desse tema, que é abusos, estupros, enfim, coisas que elas passam durante a vida. Aí, pessoal, como que ele descobre isso? Então, como eu digo pra vocês, os depoimentos das meninas são realmente literais, porque ele tem uma câmera oculta, ele já tem uma identidade anônima, mas ele também anda com uma câmera oculta debaixo do paletó, que é uma coisa muito difícil, que ele fica morrendo de medo, morrendo de medo em determinadas situações, porém, ele acaba... Ó, hoje é Halloween, hein? Meu Deus. Dia 31 de novembro. Olha aí. Enfim, mas então ele tem essa câmera oculta, que é por onde ele vai gravar os depoimentos e conseguir seguir na investigação. Não quero contar spoiler, porém, no desfecho ele consegue uma grande prova para tentar incriminar uma máfia. Isso vocês vão ver ao decorrer do livro. Então, pessoal, eu recomendo para quem gosta dessa questão de investigação. É um livro essencial, um prato cheio, investigação de verdade mesmo, nada de ficção, tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie. Esses livros são incríveis, só que eles não são, querendo ou não, são todos reais, né? Isso aqui é realidade mesmo, que acontece e acontece ainda, infelizmente, no mundo todo, principalmente onde se passa na Espanha. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de livro, eu acho um ótimo exemplo. E também quem gosta de reportagem jornalística, quem estuda jornalismo e também jornalismo investigativo, com certeza deve ler. Como eu disse, é literal tudo que acontece com ele escreve muito bem os acontecimentos, a maneira, os métodos de pesquisa, os métodos de investigação que ele usa no decorrer do livro, tá tudo bem explícito nele. Então eu acho essencial para pro tipo de pessoa que gosta desse quesito. Então, galera, O Ano que Trafiquei Mulheres, ele é um livro-reportagem e se vocês têm interesse no assunto, recomendo bastante. Até a próxima!